ainda que alguma coisa provisória tenha que ser feita agora, na direção da lei, uma vez que não pode haver concurso público agora. Mas uma coisa que a gente discutiu na sexta-feira é que é possível criar os cargos, criar a função de psicologia escolar e de serviço social na educação, e aí faz alguma coisa que seja provisória durante a pandemia. Passada a pandemia, a gente, né, quando aquela lei que impede a contratação pública ou concurso público, então aí tem concurso público e a função já está criada. Exatamente. É mesmo essa lei da contratação agora, na pandemia, ela é questionável, viu? Ele, quando interessa, o governo chama. A lei... então tem aí uma discussão polêmica e jurídica em torno desse artigo da lei. Nós já tivemos alguns casos, inclusive, né, Carlos, que o Estado já nomeando os aprovados em concursos públicos aqui. Cargos vagos podem ser ocupados, sim. Exatamente. Aqui, nesse caso específico, não foi criado o cargo, tem que criar ainda, né, o cargo. Mas é uma emergência. Durante a pandemia, você tem as emergências, então você pode abrir exceções. Esse cargo, esse atendimento na área da psicologia é uma emergência, na área da saúde mental, né, uma urgência grave, que o próprio secretário reconhece que a saúde mental dos alunos está comprometida. Ele usa o tempo todo esse argumento para defender a volta às aulas, né? O tempo todo. Então, mas daí ele também não disponibiliza corretamente o atendimento. Entendeu? Então, o governo vive essa contradição também. Mas ele pode, sim, abrir a exceção no caso da saúde pública, da saúde mental. Deixa eu só confirmar aqui se já vai entrar, para a gente aí iniciar oficialmente. Opa, entrou no ar, já estamos ao vivo, então, aí. Vamos começar, gente, a nossa audiência pública. Boa tarde a vocês, muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui com várias profissionais da psicologia, várias psicólogas de várias entidades, que depois a gente vai nomeando no correr do programa. Estamos também com a presença do vereador Celso Janazzi, representando a Câmara Municipal de São Paulo. O Vitor está aqui nos acompanhando também para coordenar o aplicativo, o Borges lá na TV Alesp. A transmissão começa agora ao vivo pela TV Assembleia e pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, do nosso canal Carlos Janazzi Oficial, o nosso Facebook também, Carlos Janazzi. Então, essa audiência ela é pública, ela é institucional, ela seria feita presencialmente na Assembleia Legislativa, só que como isso não é possível, por conta da pandemia, ela está sendo feita remotamente, mas ela tem o mesmo peso, o mesmo valor de uma audiência presencial na Assembleia Legislativa. No final, nós faremos encaminhamentos oficiais pela LESP, pela Assembleia Legislativa, ao governo, ao governador Dória, ao secretário de Educação, Rocieli Soares, talvez ao Ministério Público do Trabalho. Aí nós vamos decidir no final, na parte dos encaminhamentos. Nesse primeiro momento, como é a audiência é para ouvir as pessoas que estão militando na área, interessadas, as pessoas que estão detectando irregularidades em alguma área, que é o caso aqui específico que nós vamos debater hoje, é em relação a esse edital, né, de pregão eletrônico, o 058 de 2020, que trata da contratação de psicólogos para a rede estadual de ensino durante o processo de pandemia. Nós também, quando tivemos a notícia, depois lendo o edital, nós ficamos chocados, porque deu a impressão para mim, Celso, de que a Secretaria da Educação estava contratando uma empreiteira para fazer uma obra numa escola, uma reforma, né? Que ela estava contratando engenheiros, enfim, uma empresa para construir uma escola, reformar uma escola. Não tem muita diferença, tratando uma área de saúde mental, profissionais da psicologia, como uma obra. Literalmente é isso. Inclusive terceirizando esse atendimento, que é fundamental, que não é assim, né?
E eu fiquei mais chocado ainda conversando com as entidades, com as psicólogas, com as profissionais da psicologia, que não houve nenhum contato, que a secretaria não chamou as entidades para construir coletivamente, né, o edital de contrato, o modelo de contratação. A gente entende, é uma pandemia, lá tem alguns obstáculos, mas, olha, não chamar as entidades é um absurdo total, porque você está tratando de uma entidade, de uma área que tem o CRP, tem Conselho Regional de Psicologia, por exemplo, não é qualquer coisa, não é você contratar um serviço qualquer, porque nem é serviço isso, né? É um atendimento na área da saúde mental. E eu não posso, antes de entrar no assunto, pessoal, de fazer um protesto aqui, manifestar a minha indignação também com essa tentativa do Bolsonaro, que foi anunciada agora, de revogar, de anular mais de 100 portarias na área da saúde, de atendimento da saúde mental do SUS. O sistema, eu fiquei chocado, eu falei, isso é um absurdo total e a gente vai ter que agir rapidamente como nós agimos quando ele tentou privatizar o SUS. Vocês viram, ele baixou aquele decreto, houve uma reação imediata, né, de toda a sociedade, de vários setores organizados, e ele teve que recuar imediatamente, revogando o decreto. Me parece que, por enquanto, é uma intenção anunciada de revogação das portarias, mas já há uma mobilização no Brasil contra essa tentativa. Então, é importante que ela cresça para que ele nem tente, né? Porque ele tem que revogar mais de 100 portarias, se eu não me engano, do Sistema Único de Saúde na área do atendimento da saúde mental, que seria um verdadeiro desastre para a saúde pública do Brasil nessa área do atendimento à saúde mental. Então, fica aqui o nosso protesto já contra essa decisão e dizer que nós estamos mobilizados, atentos aqui em São Paulo e em Brasília também, com os nossos parlamentares, para, a qualquer momento, tomar alguma atitude jurídica, acionando a justiça, enfim, ou pedindo, se ele apresentar algum projeto concreto de revogação, a gente pode apresentar uma medida na Câmara dos Deputados em Brasília revogando, enfim, mas que eu saiba, até agora não foi apresentada essa medida concreta, né? E agora nós temos esse edital de um pregão de contratação irregular de psicólogos e psicólogas, na verdade, de uma empresa terceirizada que se choca frontalmente com a Lei 13.935, de 2019, que foi uma lei importante, fruto de uma ampla mobilização histórica de vocês, que foi aprovada no ano passado, e depois ela foi vetada, depois o veto foi derrubado, teve todo um processo de luta para que a lei se tornasse uma realidade no Brasil. E essa lei não foi respeitada, esse pregão afronta o código de ética de vocês, tem várias irregularidades que vocês vão apresentar aqui. Então, a nossa proposta é ouvir vocês agora, dar voz às entidades, a vocês que são da área, para que, ao final, a gente faça encaminhamentos e, sobretudo, modificando a forma de contratação. Nós queremos o atendimento, é importante, sempre foi, agora mais ainda, durante e depois da pandemia. Então, nós queremos que esse contrato seja feito sem ferir, né, o código de ética, respeitando as condições básicas do trabalho do psicólogo e da psicóloga, e respeitando, sobretudo, a lei federal. E consultando vocês, que seja construída uma outra alternativa, uma construção coletiva com todas as entidades que representam a categoria. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ouvir, primeiramente, aqui pela nossa lista, o Conselho Regional de Psicologia, que será, deixa eu colocar aqui, nós temos uma lista aqui, deixa eu só me organizar, gente, que... Então, vamos lá. Primeiro vai falar o Conselho Regional de Psicologia, Lilian Suzuki. Lilian está aqui, deixa eu pegar, está aqui, que eu estou visualizando aqui, estou com a tela cheia, estou procurando a Lilian. Cadê a Lilian? Depois ela fica sozinha a TV coloca só ela falando, tá bom? Lilian, então é com você. Lilian vai fazer a primeira intervenção. Okay. Boa tarde, deputado Carlos Janazzi.
Muito bom saber que estará conosco na luta contra a revogação na área da saúde mental. Muito obrigada também por esse apoio, né? Quero dizer boa tarde às entidades do campo da psicologia que atuam diretamente na área da educação, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional ABRAPE, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia ABEP, o Grupo Interinstitucional Queixa Escolar. Quero também agradecer aqui, dar boa tarde ao Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Instituto de Psicologia da USP, o LIEP, né? Ao deputado Sujanazzi, a demais autoridades, a todas, todos, todes, boa tarde. Bom, sou Lilian Suzuki, nessa audiência, então, represento o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Eu sou mulher, descendente de japoneses, estou de cabelo preso, usando uma blusa vermelha e brincos de pérola, e atrás de mim há uma parede branca. Estamos cientes, por meio das mídias, que a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de São Paulo irá contratar pelo menos 1.000 psicólogas e psicólogos para atender a 3.500 milhões de 3 milhões e meio de estudantes e 250 mil professores e servidores da rede estadual paulista. A Secretaria de Estado da Educação e do Governo do Estado de São Paulo torna público, né, que se acha aberta licitação na modalidade pregão, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada pregão eletrônico, objetivando a prestação de serviços de psicologia para apoio à rede estadual de ensino por meio de plataforma tecnológica de atendimento virtual, sob o regime de empreitada por preço unitário. As mais de 5.000 escolas terão à disposição, no mínimo, 5 horas semanais de atendimento por uma psicóloga ou psicólogo. As psicólogas e os psicólogos irão apoiar o desenvolvimento de ações de melhoria da convivência e proteção escolar e orientar profissionais sobre sinais passíveis de identificação de traumas e abusos entre os estudantes, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, autarquia instituída pela Lei Federal 5.766 de 1971, tem como atribuições orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional de psicólogas e psicólogos e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. Do edital de contratação de psicólogas e psicólogos na rede estadual de ensino. Vamos lá. 1. O uso da plataforma tecnológica de atendimento predominantemente virtual nos preocupa bastante. Toda orientação para a categoria que trabalha na rede de ensino estadual, municipal, precisa qualificar as relações interpessoais, respondendo ao projeto pedagógico do município. Considerar as subjetividades e especificidades dessas interrelações dos atores da escola, estudantes, professores, coordenadora, diretora, família e comunidade, né? O que nem sempre consegue ser atendida nessa modalidade virtual. 2. A prestação de serviço contínuo se faz com política pública. A necessidade do cuidado com a saúde mental e a presença das psicólogas, tanto para entendermos a dimensão da pandemia Covid-19, sem precedentes na vida das estudantes, dos estudantes envolvidos com o ensino no Brasil, como também para atendimento a outras demandas sempre presentes. 3. É fundamental o investimento em equipes multiprofissionais. Precisamos sedimentar a política pública na primeira infância e seu desenvolvimento, como está previsto em uma das premissas da Lei 13.257 de 2016, do Marco Legal da Primeira Infância, né? Que vai considerar o Estado tem obrigação de assegurar
um apoio eficaz às famílias por meio de políticas intersetoriais e integradas. Um trabalho de equipe multiprofissional, considerando a intersetorialidade local, as práticas de saúde mental na atenção psicossocial e na atenção básica, como CAPS e UBS, que já existem no município e no estado como um todo, poderiam realizar um trabalho a longo prazo. 4. A contratação de profissionais por processo licitatório, modalidade pregão, cujo critério exclusivo é menor preço, precariza os serviços prestados. É fundamental tratar a educação como investimento em políticas públicas e para as futuras gerações, e não como uma questão mercadológica e pontual. Determinadas atividades desenvolvem uma especialidade que a profissional ou o profissional esteja devidamente apropriada e apropriado da matéria. A contratação de forma precária gera rotatividade. O trabalho que se inicia acaba tendo que começar de novo sucessivas vezes, inviabilizando a realização de projetos com maior aprofundamento e continuidade. Consideramos que o concurso público, além de democrático, poderia garantir que pessoas atualizadas e melhor preparadas fossem contratadas, a fim de novamente não incorrermos na possibilidade de desqualificação do serviço prestado à população que tanto dele necessita. 5. Quanto à inexistência de fato impeditivo à participação, cabe destacar que a educadora e o educador da rede pública não podem atuar como psicóloga e psicólogo na mesma instituição, pois seus vínculos anteriores afetam os objetivos de trabalho realizado. Tampouco cabe à diretoria de ensino fiscalizar ou monitorar trabalho das psicólogas e dos psicólogos. Não cabe no contexto escolar o atendimento de um modelo clínico individualizado. A psicóloga e o psicólogo podem incorrer em infração do nosso Código de Ética Profissional, que é o artigo 1º. São deveres fundamentais do psicólogo assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. O atendimento no campo da educação tem como objetivo uma ação coletiva, considerando que ele é atravessado por questões de ordem social, cultural, relacional, pedagógica, dentre outras, que constituem o processo de escolarização. As práticas clínicas devem ser contempladas por outros profissionais da área da saúde fora da escola. A avaliação psicológica não pode se consolidar como um instrumento patologizante e de segregação. O foco não deve ser o caráter discriminatório ou a busca por patologia. Ao atribuir uma patologia, acaba por discriminar a estudante ou o estudante e destacá-los como criança problema da escola, quando o problema deve ser compreendido em sua complexidade e caráter multideterminado, destacando-se o funcionamento das instituições e relações. É preciso acolher e deixar circular a palavra, valorizar a convivência e o diálogo, a defesa intransigente dos direitos humanos e a promoção da dignidade, diversidade, integridade, além da contribuição na eliminação de discriminação, violência, crueldade e opressão, são os valores fundamentais para a psicologia e não foram destacados no edital. Quanto à menção de que a prestadora de serviço deverá disponibilizar à secretaria perfil que permita acesso a todas as funcionalidades e ao monitoramento de todos os atendimentos em realização na plataforma. Cabe destacar que o artigo 9º do Código de Ética Profissional da psicóloga, do psicólogo, nos diz: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas
grupos ou organizações, a de que tem acesso no exercício profissional. Portanto, devido ao sigilo profissional, somente poderão ser fornecidas informações de atividades realizadas. Porém, o conteúdo dos diálogos e avaliações não poderão ser fornecidos. O CRP São Paulo elucida que, considerando a Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, promulgada no dia 11 de dezembro de 2019, e a necessidade de sua regulamentação, é importante que o governo do Estado de São Paulo adote as medidas para a implementação da lei. A lei representa e dá materialidade a uma consistente história de desenvolvimento científico e de atuação profissional que foram se aperfeiçoando ao longo de décadas. As profissionais e os profissionais de psicologia e de serviço social atuam em uma abordagem teórica e práticas comprometidas com a formação humana de todas e todos, em uma lógica construtiva, inclusiva e participativa. As perspectivas individuais, medicalizantes e remediativas que mascaram esses campos até meados do século XX foram sendo superadas. Este conselho vem se debruçando na análise do edital do pregão e acompanhando na informalidade, tendo em vista que não foi consultado pelo governo de São Paulo, nem pela Secretaria de Educação, mas pudemos constatar e antecipamos nossa preocupação quanto à forma equivocada que tem se referido ao papel da psicóloga e do psicólogo junto às escolas. Destacamos a importância da iniciativa, porém reiteramos ser necessário o atendimento às políticas públicas construída com participação das categorias, entidades de classe e parcerias, a realização de concurso e ajustes para assegurar a qualidade na realização dos serviços prestados, além da publicação de decreto regulamentando a lei federal. Aqui vale notar que o CRP São Paulo e as entidades do campo da psicologia e que atuam diretamente na área da educação, nós buscamos contato com o senhor secretário de Educação na tentativa de apresentarmos nossa ampla bagagem de contribuições acadêmicas e profissionais no campo da educação. Enviamos no dia 3 de setembro o ofício 016 de 2020, solicitando que nos recebesse para dialogar. Entendemos que somos todos preocupados com a promoção da educação no estado de São Paulo, com a formação de nossas crianças e jovens e com a dignidade do trabalho docente. Publicamos no dia 3 de novembro de 2020 que Rocieli Soares da Silva, secretário da Educação de São Paulo, não tem atendido instituições de psicólogo que batem à sua porta. A lei federal não foi regulamentada e os institutos reclamam que a pasta investe em programas temporários e não integrados ao projeto escolar. A secretaria informou que contratou serviços de psicólogos para atender estudantes durante a pandemia e tomou todas as providências em relação à Lei 13.935. O pregão não caracteriza providências em relação à Lei 13.935. Seguimos aguardando a resposta do senhor secretário de Educação. Para encerrar, quero citar um trecho das referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos na educação básica, que é um documento do Conselho Federal de Psicologia. A finalidade da atuação da psicóloga e do psicólogo na educação deve se pautar no compromisso com a luta por uma escola democrática, de qualidade, que garanta os direitos de cidadania a crianças, jovens e profissionais da educação. Este compromisso é político e envolve a construção de uma escola participativa que possa se apropriar dos conflitos nela existentes por meio da implicação de todos os seus atores.
deputado Carlos Janazzi, contamos com o apoio da Vossa Excelência e agradecemos e nos colocamos à disposição para mais informações. Muito obrigado, Lilian, pela sua intervenção, pelas suas considerações em nome do Conselho Regional de Psicologia. Vou passar a palavra agora para a professora Maria Cláudia Junqueira, do nosso Centro do Professorado Paulista, o CPP. Maria Cláudia. Boa tarde a todos, né, e a todas. Cumprimento os participantes desse ato solene em nome do professor José Maria Cancelheiro e da presidência do CPP. Também parabenizo o Carlos Janazzi, o nosso deputado, que sempre está ao nosso lado na luta aí por direitos, por salário e por melhor carreira. Bom, quando nós vimos o edital, ficamos felizes no CPP, porque acreditávamos que finalmente o governo iria dar atenção à questão da saúde mental dos profissionais da educação e dos estudantes também. Mas, quando fomos analisá-los, nós percebemos vários problemas, né? Sem contar aqueles bem específicos, né? da profissão psicólogo e psicóloga. Por exemplo, o edital dá a sensação de que o governo está comprando lápis, caneta, mas não está contratando realmente profissionais que possam atender às demandas da educação. Desde o início do isolamento social, nós temos destacado esse problema, o atendimento à saúde mental dos profissionais da educação e dos estudantes. Então, nós achamos que, finalmente, ele tinha escutado as nossas demandas, né? Mas não, a alegria durou pouco. Outro problema que também nós vimos, né, no pregão, no edital, é que houve um retrocesso. Voltamos à era dos professores, professoras, apontarem os alunos que vão necessitar, segundo a avaliação deles, de cuidados psicológicos, porque ali não está escrito como fará isso. São 5, eles vão trabalhar 5 vezes, né, 5 dias em cada escola, e vão contratar ou pretendem contratar 1.000 profissionais para mais de 3 milhões de estudantes e outro tanto também, acho que 250 mil profissionais da educação. Ou seja, o professor, a professora vai escolher quem é que vai se dirigir ao psicólogo ou psicóloga. Isso já aconteceu e é uma triste história na educação. Por quê? Rotulou crianças, né? Vocês são incompetentes, vocês são crianças problemas. Rotulou também professores. Os professores não conseguem dar conta dos estudantes na sala de aula e mandam para o psicólogo. E só houve frustração por parte dos estudantes que não viam na realidade, não entendiam na realidade por que tinham sido encaminhados, frustração por parte dos profissionais da educação que achavam que os psicólogos e psicólogas iriam resolver aquilo que eles consideravam problema, e frustrava também os pais e os próprios profissionais da psicologia, porque não tinham um retorno, né, satisfatório dessa situação. Então, foi um choque, inclusive. Nós achávamos que esta questão já tinha sido superada. Os professores e professoras querem equipes multiprofissionais, intersetoriais, para trabalhar dentro do contexto escolar, né? Junto com os profissionais da educação, com os estudantes e com a comunidade. E aqui também é outra questão que nós vimos, né? Mais uma vez, a categoria não foi consultada. O secretário não recebe, não é somente os profissionais da educação,
eles não recebem também os psicólogos e psicólogos, eles não recebem as instituições. Então, nós não pudemos falar, nem nós e nem os colegas. A outra questão também é o atendimento individual. Como vai acontecer isso? Né? É via internet? Como será resguardado o sigilo? Também esta é uma outra preocupação nossa, dos profissionais da educação, de forma geral, né? Nós não queremos equipes contratadas por pregão para resolver um problema que, na verdade, gente, falando francamente, não é pontual. Tá certo que a pandemia recrudesceu o problema, mas nós sabemos que os profissionais da educação estão lá segundo do topo da lista, né? Só abaixo dos policiais militares na questão de problemas relativos à saúde mental. Nós sabemos também dos abusos sofridos cotidianamente por crianças, não só nos seus lares, mas também nas ruas e assim por diante. Então, na escola, nós lutamos há muito tempo com questões de violência, de exclusão, de silenciamento. Essa contratação dos 1.000 psicólogos está totalmente descontextualizada de tudo o que nós desejamos. Não dá para trabalhar problemas que são estruturais de maneira pontual e tão fora da realidade da escola e da própria rede pública estadual aqui em São Paulo. Então, a demanda do CPP, né, o que nós gostaríamos é que houvesse realmente a contratação de equipes, ou a formação de equipes multidisciplinares, intersetoriais, para trabalhar junto com os profissionais da educação, pensando no contexto da escola, no ensino, na aprendizagem, nas condições de vivência na escola. Ou seja, nós queremos que tudo seja feito, de fato, pensado para o chão da escola. Eu creio que é isso. Obrigada pela palavra. Muito obrigado, professora Maria Cláudia, que representando aqui o CPP, Centro do Professorado Paulista, que também está nessa luta, é uma instituição importante, a mais antiga entidade em defesa dos professores e do magistério do Estado de São Paulo. Então, vocês estarem nessa luta é uma força muito importante. Vou passar a palavra, então, agora para a Roseli Caldas, representando a Associação Brasileira de Psicologia Escolar. Roseli. Saúdo, deputado Janazzi, o vereador Celso Janazzi, que estão conosco, toda a sua equipe, a todos e todas que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, em nome da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, que há 30 anos vem incentivando o crescimento da ciência e da profissão do psicólogo escolar e educacional, cuja atuação é analisar os contextos sociais, escolares, educacionais, o projeto político-pedagógico das unidades educacionais, sempre em articulação com as áreas da educação, da saúde, da assistência social, dos direitos humanos, da justiça. A lei citada pela Lilian, Lei 13.935, foi uma grande conquista, uma vitória da psicologia escolar e educacional e da educação. Depois de quase 20 anos de luta, entre tramitações de projetos, arquivamentos, desarquivamentos, discussões, reformulações, veto pela presidência, derrubada do veto, foi publicada, do veto do PL, era o PL 3688 de 2000, né? Então foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2019, quase 20 anos, a Lei 13.935.
que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistentes sociais na rede pública de educação do país. Essa lei federal fala que as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, como bem disse a Maria Cláudia, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Estamos trabalhando muito no processo de busca de parcerias para a sua regulamentação. Entretanto, fomos surpreendidos com o anúncio desse edital, cuja proposta para a atuação do psicólogo revela grandes contradições diante das concepções teórico-práticas que têm sido construídas pela psicologia escolar e educacional. Não queremos psicólogos na escola, remota ou presencialmente, atendendo professores e alunos numa perspectiva que os culpabiliza pelas mazelas da educação brasileira. A Lei 13.935 fala claramente em equipes multiprofissionais, multidisciplinares. Entendemos que é no coletivo, na análise dos contextos sociais, em parceria com os protagonistas da educação, que encontraremos alternativas de solução para os problemas educacionais brasileiros. A lei federal fundamenta-se numa perspectiva de psicologia escolar e educacional que contempla a rede de fatores envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, numa concepção educacional, não clínica. Não se trata de uma crítica à atuação clínica do psicólogo. O que se contesta é a prática clínica dentro do espaço escolar, que deve ser marcado por práticas pedagógicas, para as quais a psicologia tem contribuições. Como contraponto, eu quero listar aqui somente algumas das competências do psicólogo escolar e educacional, muito diferentes do que está proposto no edital. A primeira, participar da elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir de conhecimentos da psicologia, do desenvolvimento e da psicologia da aprendizagem, na perspectiva da promoção da aprendizagem de todos os alunos, com as suas características peculiares, propondo ações de acessibilidade, de modo a garantir o direito à inclusão de todas as crianças e jovens brasileiros. A segunda coisa que eu propus aqui, diante de tudo que nós temos construído, eu listei só algumas atribuições do psicólogo escolar. Orientar as equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem na integração da família, do educando, da escola e nas ações necessárias à superação de estigmas que comprometam o desempenho escolar dos estudantes. Além disso, o psicólogo pode contribuir propondo e contribuindo, na formação continuada dos educadores. Atuar nas ações e projetos diante de temas que são, sim, da expertise da psicologia, para o enfrentamento de muitas questões, como preconceitos, violência, patologização, medicalização, judicialização da escola. Propor ações juntamente com professores, pedagogos, alunos e pais, funcionários técnico-administrativos, serviços gerais e com a sociedade de uma forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino e aprendizagem, considerando questões, por exemplo, como a estrutura física da escola, o desenvolvimento das práticas docentes, a qualidade do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender. Portanto, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, não pode concordar com a proposta indicada nesse edital. Muito obrigada, deputado Gianazzi, por essa oportunidade, por estar junto conosco nessa luta. Muito obrigado a você, Roseli.
Fernandes, representando a Associação Brasileira de Psicologia Escolar. Inclusive, vocês soltaram uma nota, né, uma nota técnica, apresentando todas essas contradições desse modelo de contratação. Vou chamar agora a Marcela Milano, representando o Sindicato dos Psicólogos. Marcela, cadê você? Está aqui, Marcela Milano. Oi, tudo vocês bem? me escutam? Sim, bem. A palavra é sua. Muito bem. Gostaria de ressaltar que nossa profissão está inserida, nossa atuação está inserida nos direitos humanos e na defesa intransigente da educação enquanto direito, que, enquanto equipe multiprofissional, contribuímos para a promoção dos processos de ensino e aprendizagem por uma humanização e emancipação humana. Para essa atuação seja permanente, sugerimos que seu ingresso seja através do serviço público, né? Seja por meio de um concurso público, como as garantias dos direitos trabalhistas, para que possam atuar em condições dignas. Entendemos que essas contratações deverão se considerar as demandas de cada município, suas redes de educação, resguardando a qualidade técnica e ética do trabalho. E reitero que a atuação das psicólogas e assistentes sociais previstas na Lei 13.935 está alicerçada nos direitos humanos e na defesa intransigente da educação enquanto direito de todos, preconizado, entre outros, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nós não fomos ouvidos, né? Soubemos disso e estamos lutando para melhores condições de trabalho para a categoria, né? Porque ser contratado pelo menor preço é uma uberização do nosso trabalho. Enquanto sindicato, a gente luta por melhores condições de trabalho, né? E seguimos em frente. Muito obrigado pelo apoio, deputado, e é isso. Muito obrigado, Marcela. Vou passar agora a palavra para o vereador Celso Janazzi, que ele tem que sair lá para uma sessão da Câmara para você fazer a sua intervenção, falando aí da rede municipal, Celso, que é preocupante também. Obrigado. Boa tarde, deputado Carlos Janazzi. Boa tarde a todas que estão por aqui, né? Ouvi muito da fala de vocês. Inadmissível que a gente tenha essa forma, né, de contratação, né, dos profissionais de psicologia, dos psicólogos, pela Secretaria Estadual da Educação. Eu faço parte aqui na Câmara Municipal, sou membro titular da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, atuo muito na educação, mas sou membro da Comissão de Saúde. E a gente tem discutido muito na pandemia a questão da saúde mental, né, dos nossos, a volta às aulas, e tem se colocado muito isso. A pandemia, ela afeta todos, né, todos, indistintamente, mas a gente tem, quando a gente está falando dos nossos alunos, dos profissionais da educação, a saúde mental é um tema que vem muito nas discussões aqui na Comissão de Saúde. E é inadmissível que o Estado, né, apresente uma forma de contratação de um trabalho, de um serviço que é importantíssimo, é fundamental para que as pessoas consigam ter a sua saúde mental preservada, né? A função de vocês nesse momento é essencial, né? Essencial para que a gente possa continuar vivendo, né? Vocês fazem parte disso tudo. E eu estou aqui, a gente acompanha a Secretaria Municipal de Educação e exigiram, inclusive, a gente está de olho porque as coisas que acontecem no âmbito estadual, na Secretaria Estadual de Educação, elas acabam vindo aqui também para a Secretaria Municipal, né, de Educação. E a gente está ouvindo muito de vocês, entendendo do problema que vocês estão vivenciando aqui, e vou exigir do secretário municipal de Educação, primeiro que esse atendimento que vocês fazem é essencial, é totalmente essencial, e que, se for feita alguma contratação, o primeiro que tem que ser feita a oitiva com vocês, a conversa com as entidades, é obrigatório, isso é fundamental, para que alguma forma de contratação seja feita, né? Agora, também concordo aqui com as falas de vocês que o ideal, né, o ideal é que sejam feitos concursos públicos, né, para contratação de psicólogos aqui
para esse atendimento tanto dos nossos alunos como dos profissionais da educação. Mas, enquanto isso não for possível, porque isso ainda demora, a contratação demora, e a gente precisa emergencialmente que uma outra forma de contratação seja feita, não um pregão eletrônico, como diz o deputado Carlos Janazzi no início, me faz, eu sou engenheiro de formação, me faz ver uma obra de uma escola, que é feita por pregão eletrônico, menor preço. É isso que tem sim, na Secretaria da Educação, tanto estadual como municipal, isso faz com obra pública, não com a contratação de profissionais da psicologia. Isso é inadmissível. Então, conte com o nosso total apoio aqui, deputado Carlos Janazzi, as entidades aqui presentes. Também vamos colocar a Câmara Municipal nesse debate, que é muito importante, né? Muito importante, que a gente brecar no Estado essa forma de contratação e impedir que ela venha aqui também para a rede municipal também, que é uma rede imensa, né, na cidade de São Paulo. Então, todo o nosso apoio, e aí eu vou continuar mais um pouco também, deputado Carlos Janazzi, porque eu estou aprendendo muito com a fala das entidades que vocês estão colocando aqui, são pontos fundamentais para que a gente mantenha esse atendimento aí dos nossos alunos, das nossas crianças e também, sobretudo, para os profissionais da educação, o quadro de apoio, o quadro magistério, quadro gestor, que estão nas unidades, forçosamente aí fazendo plantão desnecessário, todos eles sofrendo um problema seríssimo, né, de saúde mental afetada de todos eles. Então, importante esse diálogo. Parabéns aí pela audiência pública também, deputado Carlos Janazzi, trazer esse assunto para debate. Obrigado, Celso. É muito importante que você continue pressionando a Secretaria Municipal de Educação para que ela cumpra a lei 13.939. Isso é fundamental, que a Secretaria Municipal regulamente essa lei em caráter de extrema urgência e que faça isso, como você disse, ouvindo as entidades. Tem que chamar as entidades, porque não é possível que essa situação seja reproduzida aí no município, né, de pregão eletrônico. Isso a gente tem que repudiar exaustivamente. Então, é importante que você dê continuidade. Sei que você já tem um grupo aí organizado pedindo cumprimento da lei, né? Então, isso tem que continuar, mas com a presença agora das entidades. Acho que agora, com essa audiência pública, a gente entra num outro patamar, até para exigir o cumprimento da lei aí na SMA e aqui na Secretaria Estadual de Educação também. Acho que já é um fruto dessa audiência pública que a gente está realizando hoje. Então, quero passar a palavra agora, gente, para a Ângela Soligo, da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia. Ângela. Boa tarde, quase boa noite já a todas as pessoas. Obrigada, deputado Carlos Janazzi, por abrir esse espaço para que a gente possa dialogar sobre esse edital, sobre as contribuições da psicologia. Obrigada, vereador Celso Janazzi, todas as pessoas que estão aqui conosco e aquelas que estão nos assistindo. Eu quero começar dizendo que nós somos absolutamente sensíveis e comprometidos com a educação, com os professores, estudantes e suas famílias. Tão comprometidos somos que há 19 anos lutamos pela aprovação da Lei 13.935, que insere psicólogos e assistentes sociais nos sistemas educativos. São 19 anos em que não desistimos, em que lutamos, inclusive para derrubar o veto presidencial a essa lei. A aprovação ela representa uma importante conquista para psicólogos e futuros psicólogos, para os quais se abre um vasto campo de trabalho e a possibilidade de atuar na maior política pública do país. Mas é também uma conquista da educação e da escola, que poderá contar com esses e essas profissionais na sua tarefa de formar as novas gerações, transmitir os conhecimentos valorizados pela humanidade, garantir acesso, permanência e êxito aos estudantes em todos os níveis da educação básica, numa perspectiva
colaborativa e coletiva. A lei garante a possibilidade de trabalho consistente na medida em que foge à regra da precarização dos serviços e das condições de trabalho. Por quê? Porque ela preconiza a incorporação de psicólogos e assistentes sociais no quadro funcional dos sistemas educativos públicos. Tendo completado 1 ano de aprovação dessa lei, nós ainda nos encontramos na fase de regulamentação nos municípios e estados. E à revelia dessa lei, a Secretaria de Educação do Estado lançou, agora no final do ano, a informação de contratação de 1.000 psicólogos por meio de edital de pregão eletrônico. O pregão eletrônico 58/2020, para licitação de serviços de atendimento psicológico a professores, equipe escolar e estudantes. Este atendimento por pregão, né, ele se baseia nos critérios de preço e atendimento a condições de oferta. De acordo com o edital, o vínculo com o Estado será da empresa vencedora do pregão, não dos psicólogos diretamente. Claro que a abertura de vagas para profissionais psicólogos é desejada, necessária, principalmente em um momento como o que estamos vivendo. Também são muito importantes iniciativas que representem apoio a professores, estudantes, em um momento tão difícil, que tem produzido estresse, cansaço e dificuldades que desafiam a tranquilidade e bem-estar e, portanto, serão sempre bem-vindas. Seriam, se não fossem uma armadilha, um retrocesso e uma rasteira à Lei 13.935. Eu vou explicar. Como todos sabemos, um pregão para contratação segue a mesma lógica que caracteriza qualquer aquisição para o sistema público: geladeira, computador, mesas de escritório ou outros bens. O critério primordial é o preço. O outro, segundo critério importante, é formal: se a empresa não é devedora do Estado, se está registrada, se não tem processo por improbidade. Mas como é que fica a psicologia nisso tudo? A leitura do edital evidencia que a perspectiva que se apresenta remete às complexas e difíceis vivências de docentes e estudantes, neste momento, a questões individuais, atendimento clínico das pessoas que apresentam dificuldades. Mas quem não tem dificuldades nesse momento? O parâmetro para o trabalho é numérico. E uma análise preliminar nos fornece um quadro do que se espera dessa iniciativa. Segundo os dados do portal da Secretaria de Educação, são aproximadamente 250 mil professores e em torno de 4 milhões de alunos do ensino médio e fundamental. Bom, se nós considerarmos, por exemplo, que 20% dessa ampla comunidade escolar, 20% apenas, solicitar os serviços, tendo à sua disposição 1.000 psicólogos, isso vai significar que cada psicólogo teria que trabalhar 12 horas ininterruptas por 5 dias, então 12 em cada dia, e isto permitiria um atendimento de 13 minutos. 13 minutos. Que psicologia é essa? Então, é possível, é viável um bom trabalho nesta perspectiva? Não. Um outro ponto nevrálgico dessa proposta encontra-se no anexo do edital, nos itens KLMNOPQ, do artigo 3.2, que falam
do registro e controle das atividades realizadas. Este controle ele será feito pela empresa contratante, não pelo sistema regulador da profissão, que é o Conselho Regional de Psicologia. Portanto, não há como a gente não se indignar com o choque que isso tem com o nosso Código de Ética Profissional, né? Que garantia teremos de respeito ao sigilo e privacidade dos usuários. Um terceiro ponto, que não é menos importante, refere-se à concepção de trabalho da psicologia no contexto educativo e os desvios que esse edital representa. A ideia de que os problemas hoje vivenciados por professores, estudantes, equipes escolares e famílias no âmbito da educação estão restritos a disposições individuais, isenta a escola, o sistema e as políticas implementadas antes e depois, no contexto da pandemia. Dificuldades e desafios enfrentados no cotidiano escolar configuram as demandas e delas não podem ser apartadas. A atuação em psicologia escolar implica a experiência com o complexo que é a escola, o domínio de saberes e práticas voltadas à educação e à atuação no contexto educativo, o compromisso com a garantia de aprendizagem para todas e todos, a parceria e respeito aos educadores, a mediação na relação família-escola, entre outras possibilidades. Mesmo o atendimento individual, nesse momento, não pode prescindir da experiência no campo da educação. Remeter a complexidade das questões vividas no campo educativo, neste momento, a problemas individuais, não é apenas equivocado, é cruel. Diante dos males sociais decorrentes da pandemia, dos problemas vivenciados pela imposição de práticas educativas exaustivas, parcialmente ineficazes e excludentes, como amplamente se evidenciou no tocante ao ensino remoto, a pretensa solução aponta para o indivíduo, não para o sistema, que exclui alunos, explora professores e estressa famílias. É também importante observar que, ao considerar atendimento individual como trabalho em educação, a medida se opõe frontalmente à Lei 13.935, 2019, que prevê a atuação das psicólogas e psicólogos e assistentes sociais nos sistemas educativos, em equipes multidisciplinares. Não há como substituir uma medida pela outra. Então, como Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, nós nos contrapomos a esse edital, pedimos ao deputado Janazzi, aos demais deputados, que nos ajudem a derrubar este edital, construir caminhos de diálogo e de propostas efetivamente comprometidas com a educação e com a escola. Obrigada. Obrigado, Ângela. Olha, nós estamos com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, pela TV, pelo YouTube da TV, pelo nosso YouTube também. Nós tivemos um problema só no Facebook, que não deu para fazer a ligação, problema técnico, mas que depois será disponibilizado. Assim que terminar, a gente vai colocar a audiência na íntegra, a gravação no nosso Facebook também, tá bom? Só para vocês saberem como que está o processo de transmissão. Vou passar a palavra, então, para a gente encerrar o primeiro bloco, para Beatriz de Paula, representando o GIC, que é o Grupo Interinstitucional de Queixa Escolar. É isso, Beatriz? Falei certo aqui? Você pode me corrigir. Falou. Falou e disse. Bom, boa tarde, sei lá, quase boa noite, né?
a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou então, como deputado já apresentou, do Grupo Interinstitucional Queixa Escolar. Quem somos nós? Nós somos um coletivo de psicólogos com inserções várias, né? Gente da saúde, gente da educação, gente que está no ensino universitário, na assistência social, que se debruça sobre as questões, sobre as dificuldades na vida escolar, né? É um grupo que já tem por volta de 15, tem 16 anos de existência, e ao longo da nossa existência uma clareza muito grande foi sendo construída, não só por nós, mas também alimentados pela produção científica e por experiências aí da área, né? Que quem vai lidar com questões escolares, quem vai lidar com sofrimentos da comunidade escolar, tem que ter uma qualificação em psicologia escolar. Você não vai ouvir bem, você não vai compreender, um psicólogo não vai compreender bem, não vai acolher bem, não vai deixar muitas lacunas na ajuda, né, a sofrimentos de integrantes da comunidade escolar, se não tiver uma formação que permita entender o que são os funcionamentos escolares que podem estar se atravessando ou determinando, né, esses sofrimentos, né? Se valer só de abordar, se for fazer uma abordagem meramente clínica e que não conhecer política pública em educação, não tiver noção de como é que é o dia a dia no chão de escola, né? Então, e com isso, não só não vai compreender da maneira integral necessária, né, o sofrimento dos professores, o sofrimento dos alunos, dos pais, né, não vai saber fazer bem a mediação entre esses atores todos, né, que inclui corpo gestor, que inclui pessoal operacional também, né, e não vai saber de tudo que houve, conseguir fazer propostas que contribuam para a própria escola. Primeiro, deixar de, às vezes, estar gerando sofrimentos, gerando dificuldades, né? E aperfeiçoar a escola, e nem contribuir significativamente para o próprio ensino, né? Para o próprio sistema educacional, poder ser um lugar de acolhimento adequado, né? Então, é imprescindível que se vai contratar psicólogos para a educação, com verba da educação, que seja alguma coisa que no edital tenha a qualificação dos psicólogos que vai ser necessária, né? Esse pregão não fala nada disso, gente. Eu chamo a atenção para uma coisa que eu acho que é muito importante. Assim, estamos muito aflitos, porque esse pregão está marcado para acontecer depois de amanhã. A data que ele está prevista é quarta-feira, dia 9. Então, gente, as providências são urgentíssimas, porque eu não vou nem retomar, né, o absurdo, a violência, a coisa primária, né, dos erros e das lacunas e dos riscos que tem uma contratação de psicólogos feita do jeito que está sendo, do que, se a gente não intervir, vai acontecer depois da manhã, né?
esse pregão. Então, é tudo muito urgente. É tudo muito urgente, né? E eu acho que eu encerro por aqui minha fala, porque eu estou muito, nós do GIC estamos muito contemplados aí pelas falas anteriores. E é isso. Obrigado, Beatriz. Agora nós vamos encerrar a primeira fase, que foi essa fase com as entidades, e agora nós vamos chamar as representantes regionais, tá? Abrindo espaço para vocês também. Agora, só por conta do horário e do tempo aqui do relógio, eu vou pedir para que vocês sejam breves, que cada uma fale no máximo até 3 minutos, tá bom, pessoal? Para que depois a gente faça os encaminhamentos. Tem uma lista aqui que vocês organizaram, teve uma organização do evento, que eu vou chamar pela lista, talvez algumas pessoas não estejam, daí eu vou pulando. Certo? Então, vamos lá, começando com a Thalita Fabiano, do CRP de São José do Rio Preto. Thalita está aqui. Thalita Fabiano. Com a palavra, Thalita. Libera o microfone. Thalita. Deu, pronto. Oi, está me ouvindo? Sim, agora sim. Todos. Dentro das articulações que a gente tem feito no município de São José do Rio Preto, né, e região, porque é a subsede do Conselho Regional de Psicologia, nessa regional ela tem 123 municípios, então a gente tem tentado aí dialogar com todos esses municípios, pensando em como provocar, né, o legislativo, o executivo para a implantação da lei. E aí o caminho que a gente encontrou, além das ações conjuntas com o CRES, né, o Conselho Regional de Serviço Social do Estado de São Paulo, a gente também tem acionado os conselhos municipais de direito, né? Conselho de Educação, Conselho da Criança e do Adolescente, buscando aí o fortalecimento dessas redes de garantia de direitos para poder provocar essa implantação da melhor maneira possível, né? O que a gente tem visto é uma resistência de algumas categorias, né, da educação, até pela questão do financiamento, e também pouca gente querendo dialogar nas instâncias de legislativo e executivo nos municípios. Mas, ao mesmo tempo, estamos fazendo debates, rodas de conversa, né, para colocar aí o papel desses profissionais e angariando cada vez mais psicólogas e assistentes sociais nessa luta. Ótimo, obrigado, Thalita. Que eu vou passar, então, agora para Maria da Penha, do ABC, CRP do ABC. Sim, boa tarde, deputado Carlos Genasi, deputado vereador Celso Genasi, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Assim, contamos muito com o apoio de vocês, sim. Nós aqui na região do ABC, Grande ABC, somos em 9 municípios e também estamos, como a Thalita disse, né? Estamos lutando e em contato realmente com, né, as pessoas daqui, os vereadores, né? Os nossos contatos têm sido feitos com os vereadores das regiões, dos municípios aqui do ABC, com os conselhos municipais de educação. Percebemos também, sim, resistências, né, com relação à conversa, entendemos as questões, né, pré-eleitorais, que foram há pouco tempo, porém ainda existe uma resistência, mesmo pós-eleição, a resistência ainda acontece, mas nós não desistimos, não. Ao contrário, estamos, né, continuamos na luta, sim, estamos fazendo rodas de conversa, fazendo reuniões junto com o CRES, daqui das regiões aqui do ABC, dos municípios daqui, para que a gente consiga articular essa regulamentação e consiga também, né, não permitir que essa contratação aconteça, que esse pregão aconteça depois de amanhã. Tá? Então, é isso para falar. Estamos na luta, nós não estamos desistindo, vamos lutar até o último momento. Tá? Ótimo, obrigado, Maria da Penha, ABC. Nós vamos chamar agora a Sueli Castaldi Ortiz, da região de Campinas. Sueli está aqui com a gente? Está. Estou, boa noite. Campinas. Boa noite. Bom, primeiro, agradecer, né,
essa oportunidade, acho que para nós é bastante importante. A região de Campinas, da subsede de Campinas, ela é bastante grande, ela contempla muitos municípios, são 72, né? Então a gente tem essa peculiaridade dentro do Conselho de termos referências muito diferentes. Temos feito, como as colegas já disseram, contatos também, né, com legislativo, para podermos fazer essa primeira conversa, mas a gente preparou aqui um materialzinho no nosso grupo, né, para que eu possa contar para vocês um pouco das nossas ações e preocupações, né. Nós estamos, então, atentos a esses quesitos, como as demandas a serem trabalhadas, cada município, né, número de estudantes da rede, articulação com a rede de proteção, importância de discutir, né, a defesa de que a gente precisa garantir a inclusão desses profissionais, não só psicólogos, mas assistentes sociais também, como parte da equipe técnica, né? Atenção a esse perfil profissional que a gente pretende que ocupe esse espaço, como as colegas já trouxeram, né? Ressaltando o cuidado com a não patologização e medicalização das crianças e adolescentes, né? Entendendo que a educação emancipadora para a liberdade, ela precisa considerar alguns processos bastante viciados, né, que já existem nesse momento, né, de encaminhamentos, às vezes, por conta de várias situações, para esse caminho da patologização e medicalização da vida, né. Então, nós construímos aqui uma comissão dentro do núcleo de despatologização e educação, que trabalha com esse requisito da implementação da lei. Nessas discussões, a gente tem percebido a importância de ressaltar, por exemplo, que somos uma maioria de mulheres atuantes na área de educação, psicólogas, né, nossa prevalência, né, e que precisamos garantir algumas ações. Então, uma das que já fizemos envolveu o setor legislativo, mandando ofícios para a Câmara de Vereadores, para secretarias de educação, prefeituras, para várias instâncias, né? Ampla divulgação e visibilidade do trabalho dos profissionais da rede e para a comunidade em geral, né? E a gente chama atenção para, como a Ângela trouxe, né, que a ABEP trabalha com esse quesito, né, que a gente prepare os próximos profissionais adequadamente para entrarem nesse campo, né. A reestruturação do currículo na formação básica, né, que a gente precisa propor não só para a formação, mas para a especialização. A defesa do direito das crianças e adolescentes ao acompanhamento no seu desenvolvimento de forma adequada, né, e a formação dentro do contexto da escola, né, do que seja esse desenvolvimento possibilitador, né? E também a mudança da cultura que valoriza a psicologia não só como uma área da saúde, mas uma área da saúde psicológica acessada por outras áreas também da psicologia. Então, basicamente, é esse o trabalho que a gente tem feito em Campinas, nesse vasto território que temos, de construção lenta, mas contínua, e agradecemos, então, por essa oportunidade de poder contar isso para vocês. Obrigado, Sueli. Dando sequência aqui na nossa lista de pessoas inscritas, nós temos, eu não sei se está presente, a Kate Viviane, da Baixada Santista. Está presente. Boa tarde, boa noite. Eu sou do CRP, da subsede de Campinas, na verdade. A minha colega Sueli já amplamente já falou o que poderia ter sido dito. Eu queria só, então, acrescentar que, nesse cenário que a gente está atualmente, da necessidade de considerar, então, a experiência desse ano, né, e as dificuldades que a pandemia trouxe, porque foi possível ver a diferença que faz ter esses profissionais em rede dentro das escolas, atuando junto nesse contexto todo, né?
Muito obrigada. Obrigado, Kate. Na verdade, eu errei, não é? Você é Campinas, é Baixada Santista. Na verdade, a Alessandra Leles. Está aqui, Alessandra? Acho que não, não estou vendo. Não, vamos passar então. Região metropolitana, Valéria. Valéria também, Campinas. Valéria não está. Valéria não está. Valéria está. Cadê a Valéria, gente? Não? Ah, está aqui. Oi? Tá, Valéria. Tudo bem, gente? Tudo bem. Acho que meu vídeo não está Agora pronto. sim, agora estamos vendo a sua imagem. Tudo bem? Bom, fico muito grata pela oportunidade, né, de nós sermos recebidas pelo senhor Carlos Gianazzi, pelo Celso também. Eu tenho participado do Conselho de Inclusão junto com algumas mães e alguns profissionais, né? Então, assim, eu só queria incluir, além de tudo que todas as minhas colegas já falaram e muito bem colocadas em relação ao disparate que é essa contratação de 1.000 psicólogos sem o mínimo critério, de modo que atenda, de fato, as necessidades da população, dos nossos estudantes, dos nossos familiares, né? Em momento algum, eu vejo a ideia nessa contratação de contemplar familiares e pessoas com deficiência, por exemplo. Né? Porque na via da patologização é o que vai acabar acontecendo. Um capacitismo de alguém que, via remota, sem o mínimo preparo, sem o mínimo conhecimento das condições de ensino das escolas, das condições estruturais das escolas, sem o mínimo contato adequado com os professores, vai tender a uma patologização dessas crianças, né? Desses estudantes, porque não são só crianças, temos os adolescentes também. E parece... Valéria. Fechou o seu microfone. Valéria, o seu microfone. Voltou. É porque a ligação aqui. Voltou? Voltou, né? Pode continuar. Essa ideia de dizer que a escola especial é a escola inclusiva, né? Que a ideia é incluir via escola especial. Isso vai acabar se agravando também com essa contratação, que os profissionais vão acabar fazendo uma avaliação leviana do que está de fato acontecendo na escola, né? Parece que as coisas estão vindo casadas, né? A contratação, a lei. Então, nós, profissionais psicólogos, demoramos muito para desconstruir a ideia de que nós somos só clínicos, que nós estamos nas escolas, desculpe os termos, né? Mas para caçar bruxas, para procurar o que está errado no individual. Não, a gente está desconstruindo uma história de uma educação patriarcal, a gente está desconstruindo uma história de uma educação misógina, a gente está desconstruindo uma história de uma educação capacitista. Como é que a gente vai fazer isso deste modo, né? Sendo contratado a toque de caixa, qualquer para ir lá, sem a mínima especialização, com visões extremamente enviesadas do que é a escola, sem o mínimo conhecimento do que é a escola. E a gente sabe que o Brasil também vive uma época de muito desemprego. Então, você vai ter psicólogos que vão topar fazer. Eu vou fazer porque eu preciso trabalhar. E aí, sem o mínimo critério de trabalho dentro dessa especificidade que é a escola. Os psicólogos se formam generalistas, os psicólogos eles têm aí condições, sim, de trabalhar, mas eles precisam também ter a sua área de estudo aprofundada. A gente não sai fazendo tudo.
né? Você tem um médico que sai da faculdade, médico generalista, mas ele não sai fazendo cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo. Então, não dá para ele pegar uma cirurgia de cabeça e pescoço sem fazer uma especialidade. A mesma coisa se dá com o psicólogo escolar. Então, assim, grata de poder participar, faço as palavras das minhas colegas e trago também a atenção para essa questão do capacitismo, do racismo, da misoginia, que está dentro das escolas e que não poderão ser contempladas oferecendo esse tipo de trabalho. Muito obrigada pelo momento, né, por poder aqui expressar minha indignação com tal contratação. E estou à disposição como coordenadora do Núcleo de Educação de São Paulo, né, do CRP de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Valéria. Lembrou bem que essa proposta do governo é uma proposta totalmente descontextualizada, individualizada, né? Você levantou esse aspecto que é muito importante e falou também do Conselho de Inclusão da Câmara Municipal, que funciona no mandato do Celso, né, do gabinete do vereador, que tem apresentado várias propostas importantes nessa área. Vamos lá, continuando, gente. Partindo já para o encerramento, eu vou chamar a Tarsila Barbosa, de Sorocaba. Tarsila está aqui, Barbosa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu falo da cidade de Sorocaba, como coordenadora do Núcleo de Educação do CRP da subsede de Sorocaba. E na nossa região, na nossa subsede, a gente conta com 79 municípios do nosso estado. Eu sou psicóloga educacional de uma rede municipal e trabalho na interface de saúde e educação. Mas eu gostaria também de falar numa linguagem simples para alcançar também os adolescentes e estudantes que podem estar acompanhando o nosso debate. Eu tenho esperança que eles estejam também acompanhando. E nós temos passado por um momento muito difícil, não é mesmo? Nossa sanidade tem sido guerreira diante das coisas que a gente passou e que a gente tem que dar conta em 2020. E uma intervenção que dê suporte psicológico à saúde dos adolescentes, a gente vê como algo essencial. Mas, então, por que nós estamos aqui para nos posicionar contra essa contratação em massa, né, de psicólogos para a rede escolar estadual? É porque, de acordo com o nosso olhar técnico, essa contratação ela vai enfraquecer algumas causas. Então, vejam só, nós temos psicólogos atuando na área de saúde mental, principalmente em CAPs, que a gente conhece os CAPs, que têm lutado contra os desmontes que têm acontecido, como, por exemplo, foi citado aqui, né, a notícia do momento de revogação de diversas portarias de saúde mental. Nós também temos psicólogos atuando na saúde pública, que ainda estão lutando por sua área, por espaço nas prefeituras. E eu digo isso também como uma psicóloga especialista em saúde da família, que vê como muitas prefeituras ainda não abraçaram nossa categoria para fortalecer a atenção básica, saúde, lá no postinho, né, que a gente fala no posto de saúde, nas equipes NASF. Quantos municípios não contam com psicólogo nessa área? E na área educacional, nós temos nos mobilizado há anos para a nossa inserção na área educacional, fortalecendo a educação de nosso país. E neste ano nós ganhamos, junto à lei, e junto com os colegas do serviço social, um espaço reconhecido na equipe educacional. Só que essa contratação que a gente está falando agora, na rede estadual, ela oferece um serviço para cuidar dos nossos adolescentes, mas de uma forma tão contraditória e atravessada, que enfraquece tantas políticas que visam garantir e promover a saúde dos alunos, mas cada um na sua área, né? No seu espaço, desempenhando o seu papel. Então, a gente está aqui brigando por algo que é fortalecer o papel de cada um desses atores, né, nas políticas. Nós não queremos entrar na rede estadual atravessando esses espaços, mas queremos alcançar os adolescentes que carregam as marcas não apenas da pandemia,
mas de uma sequência de negligências políticas. E, para isso, queremos fazer parte da equipe de suporte ao lado de professores, que também têm sido heróis no nosso país, e queremos contribuir com um espaço mais humanizado, trabalhando coletivamente, de forma que toda a comunidade, seja a família, os professores, os alunos, encontre na escola um espaço para promover a vida e não o adoecimento. E eu falo não só como psicóloga, mas também alguém que estudou na rede pública uma boa parte de sua formação básica. E olha, com muita tristeza que eu falo que os meus pais lutaram para tirar os seus filhos da rede estadual, porque infelizmente nós estávamos adoecendo. E nós temos hoje uma rede que precisa ser olhada, que precisa de suporte diário para reescrever seu papel diante da comunidade. Então, queremos que nossos representantes políticos nos coloquem dentro dessa rede e nos deixem exercer nosso papel como psicólogos educacionais, para contribuirmos de forma mais efetiva. E aqui na nossa região, só para fechar minha fala, nós temos muitos psicólogos já inseridos na rede municipal, e eu sou uma delas. Nós temos lutado para fortalecer nosso diálogo com os psicólogos de outras áreas, por isso que eu foquei nisso na minha fala. Tememos, na verdade, que essa contratação atrapalhe essa história de diálogo com a área da saúde, por exemplo, saúde mental. Nós temos feito aqui rodas de conversa para fortalecer os psicólogos que já estão na área. Em alguns municípios, eles contam com equipes multiprofissionais. E o caminho que as equipes têm feito é o de superar a lógica clínica que visa apenas o diagnóstico. E nós também temos alcançado os futuros psicólogos que se interessam pela área educacional e que querem se inserir junto à regulamentação da lei. E nós temos trabalhado de forma a contribuir com a formação também, a educação continuada dos profissionais. E muitos psicólogos estão ansiosos por concursos na área educacional. Nós estamos nos preparando para isso, mas para entrar de uma forma a trabalhar como psicólogos educacionais, um trabalho adequado. Enfim, nós queremos oferecer um serviço digno, com profissionais capacitados, da forma como nossos alunos e educadores merecem. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Tarsila, só não entendi, na rede municipal de Sorocaba já tem o cargo de psicólogo escolar? Em Sorocaba, sim, tem o psicólogo escolar. A equipe está defasada, então tem o cargo. A equipe de Sorocaba é uma equipe pequena comparado ao tamanho da cidade. Eles atuam só focados na inclusão, né? E eles estão trabalhando ultimamente de forma a tentar superar essa lógica de psicólogo estar ali só para... Ainda uma demanda muito grande, uma expectativa de que o psicólogo esteja na escola para oferecer um diagnóstico, né? Entendi. Então, mas vocês estão lotadas na Secretaria da Educação ou nas escolas? Olha, eu não sou da Prefeitura de Sorocaba, minha prefeitura é outra. Mas aqui na Prefeitura de Sorocaba, os psicólogos estão na Secretaria de Educação. Sim. Entendi, tudo bem. Só para a gente saber. Obrigado. E aqui na nossa região também, a grande parte dos psicólogos que estão é da educação. Tá? Ótimo, bom saber. Obrigado, Tarsila. Agora nós já estamos encerrando, viu, pessoal? Vamos aqui chamar diretamente de Assisa Ana Elídia Torres. Boa tarde, boa noite a todas. Não vou repetir muitas falas, né? Só para dar uma explicada, uma contextualizada, o Conselho Regional de Psicologia, ele é dividido por subsedes, e cada subsede está se articulando no seu território. Então, um pouco do que nós estamos contando hoje é como que essas articulações estão acontecendo para uma implementação mais efetiva da lei, né? Para que as coisas aconteçam numa velocidade interessante, mas que elas sejam pautadas por aquilo que a gente tanto luta, que é o cuidado dentro da escola, né? Então, o que a gente tem
percebido, e estamos aqui hoje para reafirmar, né, é que a gravidade e a urgência da situação que nós reconhecemos, e por isso estamos em luta, tanto em territórios quanto também em nível estadual, que ela não seja um impasse para o cuidado, né? Que ela seja justamente que a solução venha numa velocidade que não precarize o trabalho, que a gente não, porque nós não estamos falando de tijolo, né? A gente não está falando de uma situação, a gente está falando de cuidado com essas vidas. Então a gente não pode uberizar essas relações, né? Então nós estamos aqui por essa luta, para que o trabalho seja efetivo, para que o cuidado aconteça e não seja numa velocidade por conta da gravidade e da urgência, precarizando o trabalho, mas sim efetivando o cuidado que a gente tanto precisa. Acho que é isso. Obrigado, Ana. Vou chamar agora a Marília Alves dos Santos de Bauru. Marília. Boa noite, deputado Carlos. Boa noite a todas e todos que nos assistem, colegas, psicólogas, professoras, educadoras que estão aqui presentes. Eu me sinto profundamente contemplada pelas falas das minhas colegas psicólogas. Quando estamos falando de psicologia escolar e educacional, estamos falando de uma psicologia comprometida com uma escola democrática, inclusiva, participativa, gratuita, laica. Nada disso está no projeto Conviva, infelizmente, pelo menos não de modo explícito. As nossas colegas, né, durante as falas, foram apontando o caráter culpabilizante e individualizante desse projeto. E eu gostaria de dar um exemplo muito rápido. Quando nós vamos ao site do governo estadual de São Paulo, ao site da educação, efap.educação.sp.gov.br/convivasp. Um dos documentos que tem neste site se intitula, tem vários documentos sobre o projeto Conviva. Um deles se intitula Conversando com Educadores sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Na página 16 desse documento, tem alguns aspectos que são elencados, que são considerados fundamentais para a saúde mental dos atores escolares. Dentre esses elementos, nós temos boa qualidade de vida cognitiva, conseguir apreciar a vida, estar de bem consigo mesmo, reconhecer as exigências da vida, saber lidar com emoções, reconhecer seus limites, buscar ajuda quando necessário. Vejam, quem está nos assistindo, né, os colegas aqui presentes. Todos esses elementos são elementos que recaem sobre o próprio indivíduo. São elementos que dizem, se você não consegue ter uma saúde mental, a responsabilidade é tua. Basta você ter um bom pensamento, ter boas relações sociais e você terá saúde mental. Não é assim que acontece em nenhum contexto, muito menos na escola. A saúde mental na escola de estudantes, professores, profissionais da educação, depende de um ambiente democrático e participativo. Grêmios estudantis, conselhos escolares, associações de pais e mestres. Depende do investimento público e do compromisso do governo, com salas de aula com qualidade, bibliotecas, laboratórios de informática, laboratório de biologia, de química, quadra poliesportiva. Depende do compromisso dos governos e do investimento em formação continuada de professores. Depende de salas de aula que não estejam superlotadas, como nós vemos aí, salas de aula com 60 alunos. Todos esses elementos contribuem para a saúde mental dentro do espaço escolar. Esses que foram citados nesse documento que eu mostrei, infelizmente não condizem com a verdade. Então, quando a gente fala desse caráter individualizante e culpabilizante, é porque o programa Conviva, ele vem com esse caráter de fazer um recorte desses atores escolares e quebrar as relações com o contexto escolar de fato. E aí culpabilizar e individualizar todos os problemas que são de ordem econômica e de financiamento da educação. Enfim, um último adendo. Esse documento que eu citei, ele tem 5 autores. Um é psicólogo, os demais não. Como nós estamos falando de psicologia escolar e educacional e não contamos com psicólogos para isso? Enfim,
Nós que estamos aqui defendemos realmente a importância dos psicólogos escolares e educacionais, mas não na perspectiva como está sendo posto pelo programa Conviva, em uma outra perspectiva crítica, que dê autonomia a esse profissional e permita a ele ter uma atuação condizente com o nosso Código de Ética Profissional. Era isso, muito obrigada a todos e todas. Muito obrigado, Marília, ótima fala. Vamos agora passar para a Jumara, diretamente do Alto Tietê. Libera o microfone. Tem que liberar o microfone. Pronto, liberado. Agora sim. Não corrigi estar representando o Alto Tietê, porque fui psicólogo escolar e educacional por quase 30 anos na região. Com isso, também registrando que existe, sim, municípios sérios, existem políticas também educacionais exitosas, com experiência do psicólogo escolar, que, é claro, foram construindo esse papel de uma forma crítica. E também, é claro, nós também sabemos que existem municípios em que, né, o psicólogo ainda, quando chega de uma forma generalista e ele é jogado de secretaria em secretaria e aí também dificultando bastante, né, as ações. Então, o que eu gostaria de deixar registrado, né, que nós, enquanto psicólogos com experiência, associação, hoje eu como conselheira da região, na verdade, do Vale do Paraíba, que eu estou hoje, e Litoral Norte, com mais de 2 milhões aí de habitantes, né? Nós estamos aqui, né, chamando a atenção sobre uma especialidade bastante importante que, sem dúvida nenhuma, foi um desejo não só da categoria estar ocupando esse espaço, mas, como a Maria Cláudia falou, né, essa demanda vem dos colegas que atuam na educação, pedagogos, professores, família, escola, que foram construindo, né, de que se a gente vai cuidar das pessoas, né, garantindo direitos, a gente precisa ter esse olhar interdisciplinar, né? Então, o que eu quero estar deixando registrado aqui, que há contribuições também exitosas já em muitos municípios do nosso estado, que também parece que não foram ouvidos, e que, portanto, é urgente, né? Acho que essa nossa conversa hoje, de esclarecimento do papel, ela pode ser um processo contínuo, mais detalhado, mas urgente, de que, seja qual for a forma de contratação, claro que preferimos que seja realmente, né, por concurso público, fique bem clara a descrição do cargo do psicólogo escolar educacional, porque também uma descrição generalista, confusa, né, sem critério, como é esse pregão, na verdade, vira uma armadilha contra a educação e contra, né, tudo aquilo que nós defendemos de direitos humanos. Ok? Ótimo, Jumar. Então, nós encerramos essa parte da nossa audiência de hoje. Já vamos partir para os encaminhamentos. Antes de encerrar, eu queria dizer que vocês deram uma verdadeira aula através desses relatos, através das intervenções que vocês fizeram, que na nossa audiência pública, que, repito, está sendo televisionada por todo o Estado de São Paulo pela TV Assembleia, que é uma TV pública aqui do Poder Legislativo de São Paulo, está no YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais. Essa audiência é muito importante, pessoal, porque ela vai impactar, com certeza, ela vai estimular um debate em torno desse tema que não foi feito de uma forma mais ampla, não por culpa de vocês, mas porque o Estado não fez esse debate, vocês não foram consultadas, né? E queria dizer ainda que eu não me apresentei no começo, mas eu sou deputado estadual, estou deputado estadual, mas eu sou diretor de escola pública aqui em São Paulo. A minha atuação profissional sempre foi na escola pública, na rede municipal, na rede estadual, também como professor universitário, formando professores, né? Formando pessoas para o magistério. Então, eu sei da importância do trabalho de vocês nas escolas, e, sobretudo, nesse momento
histórico. E também reconheço o trabalho da psicologia. Né? Eu digo que eu fiz 20 anos de psicanálise. Né? A minha vida mental foi civilizada pela psicanálise. Eu não estaria hoje aqui com vocês se não fosse a psicanálise. Então, eu reconheço e sei da importância, né, da psicologia, enfim, é uma área fundamental hoje, e ainda mais nesse momento de pandemia, porque, gente, ninguém escapa ileso ou ilesa de uma pandemia como essa, né? Não há quem resista do ponto de vista da saúde mental. Aliás, poucas pessoas resistem, porque nós todos estamos sendo afetados e afetadas por esse momento tão difícil que a gente atravessa com a pandemia e com o pandemônio político também, que impacta, né, com esse fundamentalismo, esse negacionismo, esse obscurantismo. Aí entra o contexto político que também nos afeta e afeta a saúde mental, eu diria que de toda a população. Mas daí é outro debate que a gente vai fazer. Uma coisa que ficou clara aqui para todos nós é que não é só a rede estadual. Nós temos aqui as regiões que vocês falaram de outras redes, e cada rede de ensino tem autonomia, né? Cada município tem autonomia. Então, nosso trabalho aqui é imenso. De imediato, a gente vai aqui fazer o trabalho junto à Secretaria da Educação, Conselho Estadual de Educação, no sentido de alterar esse modelo de contratação, de tentar revogar esse edital. A gente vai acionar agora a Secretaria da Educação nesse sentido, que é emergencial, mas aí a gente tem que fazer um debate também em relação às outras secretarias de educação, que são 645 municípios no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, o Celso vai articular na Câmara Municipal, mas nós temos os outros municípios. A gente tem que pensar... Eu sei que vocês já estão fazendo isso pelas regionais do CRP, é fundamental, mas a gente pode também, enquanto aqui esse fórum, esse grupo que se organizou para fazer essa audiência, também articular do ponto de vista institucional, talvez aqui pela Assembleia Legislativa, eu vou tentar viabilizar alguma forma de intervenção, de indicação junto aos municípios. Então, eu queria fazer as primeiras propostas e depois passo para vocês fazerem também. Então, o que eu pensei? Primeiro, eu vou encaminhar ao secretário Rocieli, e sei que, na verdade, a assessoria dele está acompanhando a nossa audiência, que é pública, né? A liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa deve estar anotando tudo e vai encaminhar. Mas primeiro fazer um apelo ao secretário Rocieli Soares, que ele suspenda imediatamente o edital e chame as entidades para organizar coletivamente uma forma de contratação, respeitando o Código de Ética, né, da categoria, respeitando a Lei 13.935, enfim, esse modelo de contratação, embora emergencial, ele tem que ser construído coletivamente, não dá para o secretário, né, manter esse edital que parece, como eu disse, edital de uma contratação de uma obra. Então, é grave. E terceirizando ainda, dizendo quem oferecer o menor preço leva. Parece que você está numa feira, né, comprando tomate e procurando o menor preço. Isso é uberização, é precarização total do trabalho. Isso a gente não pode admitir. Então, fazer esse apelo ao secretário, ao governador Dória, que também ele vai ter acesso a esse conteúdo, para que eles mudem imediatamente. É um apelo e uma exigência, porque é inconcebível esse modelo de contratação. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos encaminhar aqui a gravação dos depoimentos de vocês, e o meu também, logicamente, do Celso, ao secretário. Ele vai receber na íntegra a gravação e com a solicitação aqui da Assembleia Legislativa que ele faça a imediata revogação do edital. E também nós vamos acionar o Conselho Estadual de Educação. É muito importante que o Conselho faça esse debate, o Conselho chame vocês para fazer essa discussão. Até porque o Conselho também orienta várias prefeituras. As prefeituras que não têm conselho próprio seguem as orientações do Conselho Estadual. O Conselho Estadual tem uma função importante no Estado de São Paulo. Então daqui dessa audiência, eu já vou acionar imediatamente, amanhã, o secretário e o Conselho Estadual de Educação. Nós vamos fazer isso de uma forma oficial. Amanhã eu vou falar na tribuna também da Assembleia Legislativa, vai ter sessão ordinária,
extraordinário. Vou relatar aqui a nossa audiência pública, dando visibilidade aí para toda a sociedade, para a Assembleia Legislativa, para os deputados e deputadas. É importante que esse tema tenha visibilidade. Então, de imediato, nós vamos fazer isso agora. E agora eu queria saber se tem alguma proposta de vocês, além dessas que eu citei, para a gente fazer os encaminhamentos. Palavra aberta. Se alguém tem sugestão... Deputado, acho que a gente poderia pensar num agendamento meio imediato com o secretário municipal de educação, para que a gente, porque acho que São Paulo, né, a cidade de São Paulo, é referência para vários outros municípios, a gente sabe disso. Então, de repente, se a gente consegue com ele uma lei, porque existem vários municípios em São Paulo, em Minas Gerais, muitos, no Piauí, em vários, Paraná, muitos, que têm psicólogos escolares no município. Então, é possível, né? Se já existem e se estão fazendo, muitos deles fazendo excelentes trabalhos. Então, eu acho que uma reunião com o secretário municipal de educação seria uma coisa muito urgente, para a gente contar para ele que é possível fazer isso em São Paulo. Ótimo. Então, uma reunião com o secretário. Eu vou solicitar a reunião, que ele receba vocês, logicamente, mas, de qualquer forma, já fiz uma convocação para ele depor na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, da qual faço parte, e eu vou incluir na pauta esse assunto, esse tema de vocês, tá bom? Ele tem que vir em algum momento, até o final do ano, na Assembleia Legislativa, porque semestralmente ele é obrigado a prestar contas da gestão, isso pela lei, pela Constituição estadual. E eu pedi a convocação, então ele virá em algum momento, e a gente vai incluir o tema de vocês nesse sentido. Quando era presencial a participação, a vinda do secretário, a gente já conseguia ainda abrir espaço para que as entidades participassem e cobrassem. Agora, como é online, não é possível mais, mas daí eu farei a cobrança em nome de vocês, tá? Como fruto dessa nossa audiência. Quem mais tinha levantado a mão para falar? Mais alguma proposta de encaminhamento? A Maria Cláudia. Como o pregão é agora, né, no dia 9, eu acho que caberia uma nova, vamos dizer, um novo chacoalhão no secretário de Educação, né? Tentar marcar urgentemente uma conversa com os profissionais da educação, as entidades, né, que representam os profissionais da educação, e as entidades também que representam os psicólogos e psicólogas. Pelo menos tentar, né? Você tá... Porque o CPP, mas tem que chamar POSP, a UDEMO, né? A PASE, a FUSE, as entidades... Deputado, nós tivemos hoje, agora, antes da reunião com você, saímos correndo de lá e ficamos na mesma cadeira, né? Assim, a gente sai de uma reunião e entra em outra no mesmo lugar. Verdade. Mas nós tivemos uma reunião muito boa com a Bebel. Ah, ótimo. Então, ela se mostrou muito interessada nesse debate. Ótimo. Eu vou conversar com ela amanhã na Comissão de Educação para a gente somar forças. Ela é importante que ela é a presidente da POSP. Né? Então, é importante que a POSP entre também nessa luta. Eu vou conversar com o Chico Poli, da UDEMO, e com a PASE, e com a FUSE também, que representa os servidores do quadro de apoio escolar. Aí tem que unificar forças com todas as entidades. Tá bom, pessoal? O que mais? Alguma proposta? Ângela? Deputado, eu acho que o que é importante com essas medidas é que a gente efetivamente abra canais de diálogo com a secretaria, porque o nosso intuito não é cancelar possibilidades, o nosso intuito é abrir um diálogo que construa possibilidades adequadas e respeitosas com o campo da educação. Então, acho que nós precisamos urgente esse canal de diálogo com a secretaria. Não, é isso que a gente vai fazer. Olha, só uma pergunta. Vocês, enquanto as entidades
vocês chegaram a protocolar algum pedido na justiça para revogar o pregão? Tem alguma iniciativa judicial ou no Ministério Público de vocês? Tem. A medida foi tomada pelo Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Ela foi instruída por um parecer técnico da ABRAPE, um da ABEP e um parecer do Conselho Regional de Psicologia. Ótimo. Vocês já protocolaram no TJ? Foi direto para o TJ, é isso? Foi direto. Foi direto no TJ, sim. Eu queria ver se vocês conseguem me passar uma cópia desse processo, dessa ação. A doutora Alaide, ela estava conosco, ela é do jurídico do Simples, deputado. E ela, a Laiane, desculpa, Laiane. Boa noite. Eu estou Laiane, aqui. você pode, ótimo. Laiane, você pode dar uma palhinha aí dessa ação para a gente, para falar como foi? Claro. Nós tentamos colocar uma ação civil pública pela questão da irregularidade, a questão do menor preço, desvaloriza demais o profissional de psicologia, essa questão do menor preço. É um absurdo, né? E a questão também de ser a especialidade de uma psicologia voltada à educação e não uma psicologia voltada à clínica, todas essas questões que já foram levantadas aqui. Nós pedimos que houvesse uma tutela antecipada, só que foi negada essa tutela antecipada, que a juíza entendeu que ela gostaria de ouvir o governo em relação a isso. Então, teve um ofício para, em 72 horas, o governo se manifestar sobre o porquê desse pregão e tudo mais. Só que hoje nós não conseguimos mais consultar o processo, porque hoje e amanhã o Tribunal de Justiça, o site, ele está passando por algumas adaptações, então ele está fora do ar hoje e amanhã. Mas na quarta-feira eu já consigo enviar para o senhor. Ótimo, então vou precisar da cópia da ação, vai ser muito importante, porque eu quero anunciar isso na Assembleia Legislativa. Lá no... Claro. Eu só não consigo enviar agora justamente por essa questão do sistema mesmo que está indisponível. Ótimo. Não, então você me passa, assim, vou deixar o meu contato aqui, o Vitor. Claro. Vocês entraram pela associação? Nós entramos pelo sindicato dos psicólogos. Tá, ótimo. É importante a gente divulgar essa ação, ela é fundamental. Sim. Tá bom? Se você puder me passar, então... Claro. Ótimo. Então é isso. Mais alguma proposta, gente, de encaminhamento? Tudo bem? Fechamos a audiência. Olha, então quero agradecer muito a presença de vocês, as intervenções, os relatos. Essa luta é fundamental para todos nós que defendemos uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade social para todos e todas. Nós que defendemos a saúde mental, não só dos nossos alunos, dos nossos professores, dos gestores, do quadro de apoio escolar, de toda a comunidade escolar, que está sofrendo muito. Já sofria antes, agora nesse período nem se fala, né? De pandemia. Inclusive, foi uma das propostas, quando começou a pandemia, nós apresentamos na Assembleia Legislativa várias, como nós militamos na educação, na escola pública, nós apresentamos várias propostas com projetos de lei, com indicações ao governo, em várias áreas. A primeira foi a questão da alimentação escolar, do cartão merenda escolar, para que todos os alunos tivessem acesso à merenda, não buscando merenda na escola, mas através de um valor. O governo acabou implantando, mas de uma forma totalmente precarizada, atendendo apenas uma parte da rede e com valor irrisório de praticamente R$50 por mês, que não foi suficiente e não é. Nós apresentamos também a proposta de um auxílio emergencial estadual. Olha, no estado de São Paulo não tem. O estado mais rico do Brasil não tem nenhum tipo de ajuda emergencial para as famílias que não têm condições de sobrevivência, sobretudo dos nossos alunos da rede pública. Apresentamos o projeto também garantindo acesso à internet banda larga, a computadores, a telefones celulares inteligentes para que os nossos alunos pudessem, nesse período, acessar as aulas remotas, os encontros remotos com os professores, e também que isso fosse estendido aos professores, aos profissionais da educação. Só agora que o governo fez isso, no final do ano, já em dezembro, que o governo anunciou
a entrega de alguns chips só para alguns alunos, para que eles pudessem acessar as aulas que já estão terminando, e também um programa de compra de computadores para os professores. O professor compra, depois o governo paga. Durante 24 meses, o governo vai reembolsando por prestações, né? Isso também não está funcionando muito, porque os professores estão com medo, porque se o professor tiver uma falta injustificada, o governo não paga mais, enfim. Mas agora, no final da pandemia, não no final da pandemia, mas no final do ano, porque a pandemia ainda continua, né? Vem aí a segunda onda, ou já veio, ou é o repique da primeira, ninguém sabe ao certo. O fato é que a situação continua muito grave, por isso que nós somos contra a reabertura das escolas. Para nós, as escolas devem permanecer fechadas nesse momento. É uma luta que nós travamos com as entidades todas da educação no estado de São Paulo e no Brasil. Espero que tenha vacina realmente. Hoje o governador anunciou que a partir do dia 25 de janeiro haverá a primeira intervenção com a vacinação. Tomara que seja, né? E nós queremos. Para nós, não pode ser da China, da Rússia, dos Estados Unidos, não importa, nós queremos a vacina. Ainda mais que ela tem a chancela do Butantan. Porque tem gente falando, não quero ter a vacina da China porque eles vão instalar um chip na gente e a gente vai virar comunista. Tem os negacionistas, os fundamentalistas estão tentando barrar isso. É um absurdo, gente, esse momento histórico que a gente vive. Mas, enfim, aí as coisas começam a melhorar um pouco lá na frente, daí as escolas, em algum momento, serão reabertas, né? Mas, enfim, e essa luta que vocês estão travando é uma luta que não é só para a pandemia. Nós queremos o cumprimento da Lei 13.935, né? Que ela seja regulamentada em todos os municípios e no estado de São Paulo. Isso, para nós, é uma luta que não se dá só durante a pandemia. Tá bom? Então, quero agradecer muito a presença de vocês. A audiência ficará disponibilizada na TV Assembleia, no YouTube da TV Alesp, no nosso YouTube também, depois no nosso Facebook. E amanhã nós faremos os encaminhamentos todos que eu coloquei aqui para vocês. E eu acho que o Vitor montou um grupo de WhatsApp para a gente mandar, deixem os contatos de vocês, que nós vamos mandar todos os encaminhamentos, mantendo você. Não é isso, Vitor? O Vitor está aqui, olha. Quem quiser receber os encaminhamentos, os informativos, a gente vai abastecendo vocês com as informações. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Genasi. Foi, ó, deram uma aula. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.